Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. O Santos que bateu o Curitiba ontem na Vila Belmiro por 2-1. Vamos falar do Michael, que zagueiro que o Santos contratou, arrumou o setor defensivo do Santos, fez uma partidaça na manhã de ontem. Vamos falar também sobre o Ângelo, que foi muito bem, destaque no primeiro tempo e deve ser titular na próxima quarta-feira contra o Curitiba. E também quero falar sobre o tema arbitragem. 2 jogos no Brasileiro, 2 jogos que o Santos foi prejudicado. Pênalti não marcado no Angulo, no Maracanã, e ontem um pênalti escandaloso marcado pelo árbitro da partida. Pênalti que deu origem ao primeiro gol do Curitiba. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, antes de falar sobre os principais temas do dia, eu quero falar sobre o aplicativo OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você pode conferir tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro. Olha, eu acompanhei toda a rodada do Campeonato Brasileiro através do aplicativo OneFootball. Saía gol, o OneFootball me avisava, além de acompanhar em tempo real a partida e saber o que está acontecendo em cada um dos jogos do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que é uma das ligas mais sensacionais do mundo, aliás, é uma das mais competitivas, né? E tudo você tem de informação no aplicativo OneFootball. Além de saber tudo o que acontece com o seu time, olha, pintou notícia do Peixão, o OneFootball traz para você em primeira mão. Então baixe agora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. É o aplicativo OneFootball, junto com o Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, Santos 2, Curitiba 1, Vila Belmiro no dia de ontem. Um placar importantíssimo para o Peixe. O Bustos, mais uma vez, apresentou surpresas no momento da escalação. Aliás, é quase impossível saber o time que o Bustos vai escalar. Temos, claro, que Bauerman e Michael é a dupla preferida do treinador Fabian Bustos no setor defensivo. O Madison, me parece, neste momento, será a única opção do lado direito, assim como o Lucas Pires, nada de braçada sobre o Felipe Jonathan. Já no meio-campo, vimos realmente o Rodrigo Fernandes El Pitbull jogando de volante, e foi muito bem. Esse uruguaio tem agradado e chamado a atenção do torcedor santista. Mais à frente, Vinícius Anocelo, que tem ganhado uma continuidade do treinador Fabian Bustos, fez uma partida regular. E como meia, aí a situação ficou um pouco complicada. Ora nós tínhamos o Léo Batistão jogando ali no meio, ora nós víamos também o jogador Julio. Aliás, o Julio que fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo melhorou um pouquinho. O Léo Batistão tem crescido, tem melhorado e tem ganho a confiança também do treinador Fabian Bustos. E na frente, o Ângelo voltou ao time muito bem. Gostei demais do Ângelo pela direita. Realmente aproveitou, né, as costas do Egídio, aproveitou a liberdade que o Egídio deu ali do lado esquerdo da defesa do Curitiba, e o Ângelo pela direita foi muito bem, né, aproveitando esse espaço. Quarta-feira, o Bustos precisa mais uma vez colocar o Ângelo nas costas do Egídio. O Egídio sobe muito, ataca demais e o Ângelo pode realmente funcionar muito por ali. Já o atacante Marcos Leonardo fez um primeiro tempo regular, caiu no segundo tempo, como o restante da equipe. Agora, quero chamar a atenção aqui do Michael. Quando o Michael foi contratado, o Varanda, eu vinha falando muito sobre isso, que o Santos tinha feito uma grande contratação. E vi muitas críticas injustas ao Michael e falava que, olha, as críticas ao Michael são injustas. Ele foi mal contra o Banfield, era o primeiro jogo dele. O Michael estava inativo há muito tempo, né? Aliás, o Michael praticamente o ano passado não jogou. Jogou só 2 partidas do Campeonato Mineiro este ano pelo Cruzeiro. E no mais, o Michael estava inativo. Então era preciso ter um pouco de calma com o Michael. E tá aí, o Michael pela segunda oportunidade seguida, já havia jogado muito contra o Fluminense no Maracanã. E ontem foi um monstro em campo, um leão em campo, o Michael. E com certeza o Santos ganhou demais com a entrada desse zagueiro. Ele é bom por baixo, ele é bom pelo alto, tem qualidade na ligação direta. O Michael realmente é uma importante contratação do Santos Futebol Clube para o setor defensivo. Estou gostando do Santos, em especial que o elenco está um pouco mais qualificado. É claro que o Bustos, em alguns momentos, é muito defensivo, né? Ontem, por exemplo, não deu para entender a entrada do Velasquez no lugar do Madison. Acho que o Bustos ali chamou muito o Curitiba
para o seu campo, né? Então é preciso realmente o Bustos rever tudo isso e fica claro que o Auro Júnior me parece que não faz parte dos planos do treinador Fabian Bustos, porque quando ele não tem o Maddson, ele acaba optando por mais um zagueiro. No caso de ontem, foi o Velasquez. E quando não é o Velasquez, nós já vimos inclusive o Marcos Guilherme sendo improvisado por ali. Então o lado direito do Santos preocupa muito, porque o Maddson tem realmente recorrentes problemas físicos, o nosso lateral direito, o Maddson. Partida interessante do Santos. Santos é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. É claro que é muito cedo, o importante é que o Santos crie gordura, é importante que o Santos marque pontos. Domingo tem o América Mineiro também jogando na Vila, 16 horas. A torcida precisa empurrar, aliás, parabenizar a torcida ontem mais uma vez, jogou junto com o Santos Futebol Clube. Repito, o elenco não é brilhante, mas tem feito a sua parte. Dentro daquilo que o Santos tem em mãos, o Bustos tem conseguido armar um bom sistema defensivo. É claro que o Santos chama muito o adversário, né? O Santos precisa melhorar o seu meio-campo. E por isso que ontem nós perguntamos ao treinador Fabian Bustos sobre o Ed Carlos. E me parece que o Fabian Bustos entende que o Ed Carlos está muito atrás dos jogadores que ele tem no grupo. Ontem ele citou o Ricardo Goulart, Barbosa, até o próprio Léo Batistão, Gabriel Pirani. Então, a princípio, dificilmente nós teremos o Ed Carlos no time. Agora, independente de o Ed Carlos fazer ou não parte desse elenco, o Bustos vai precisar encontrar uma alternativa para o meio-campo, porque o Santos não consegue criar nada pelo meio, né? Então isso é um problema, porque a partir do momento que o adversário se fechar ali e marcar bem o Ângelo de um lado, o Júlio de outro, ou Barbosa, ou Braga, quem estiver por ali, o Santos vai ter muita dificuldade para jogar. Ontem o Curitiba propôs jogo. Curitiba jogou de igual para igual contra o Santos. Quando o Santos enfrentar um time que se feche todo lá atrás, se o Santos não tiver qualidade na criação, vai ter muita dificuldade. De qualquer forma, o resultado é bom até aqui. 2 jogos, um empate e uma vitória. O Santos pode tranquilamente ganhar do América na Vila Belmiro. Agora, o jogo de quarta-feira contra o Curitiba é um jogo perigoso. Nós vimos um adversário ontem muito bom do meio para frente. O William Farias é bom jogador, o Andrei foi muito bem. Aquele Tony Anderson que jogou no primeiro tempo, um jogador que joga fácil, forte fisicamente, gostei demais. Acabou no segundo tempo saindo, não deu para entender muito bem, saiu no intervalo. O Léo Gamalho é um jogador perigoso. O Aleph Manga, olha, não é nada daquilo que se falou. O Aleph Manga é um jogador regular, mas pode dar trabalho para o Santos na próxima quarta-feira, mas é um adversário muito perigoso. O que o Santos pode aproveitar quarta-feira? É uma defesa lenta a defesa do Curitiba, né? Falamos aqui do Egídio, que é um lateral muito lento, falamos do Henrique e falamos do Castan. São 3 jogadores que não são tão velozes assim. Então o Santos pode, através da velocidade, ganhar o jogo no Couto Pereira ou conseguir um bom resultado. Mas é sim um jogo perigoso na próxima quarta-feira contra o Curitiba. Agora, quero falar mais uma vez sobre a arbitragem. A arbitragem de ontem, mais uma vez, temerosa. O Santos foi prejudicado, um pênalti que foi marcado em cima do Zanocelo. No momento da transmissão, estávamos longe do lance, então não tinha como realmente precisar, mas eu entendi que foi pênalti. A princípio me parecia pênalti. Depois vendo o replay, olha, pênalti escandaloso marcado a favor do Curitiba. Portanto, o Santos foi mais uma vez prejudicado. E o que me chama muito a atenção é que, de fato, o árbitro sequer foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Não tem questão de interpretação ali. O VAR está orientado a não chamar o árbitro quando o lance for de interpretação. Aquele lance não. Aquele lance é um pênalti escandaloso marcado a favor do Curitiba que não foi. Né? O Zanocelo dá um carrinho, passa em branco e o Andrei faz o corte, escorrega também e acaba deixando o pé nas costas do Zanocelo. Portanto, pênalti mal marcado a favor do Curitiba. E olha, a diretoria do Santos, através da figura do presidente Andrés Ueda, precisa rapidamente ir à CBF. É preciso que o Santos tenha maior representatividade junto à CBF, junto à Conmebol, junto a todos os órgãos que cuidam do nosso futebol. Porque não dá
para o Santos ser prejudicado quarta, domingo. Ontem, aquele pênalti poderia ter custado caro para o Santos, como custou 2 pontos aquele pênalti que não foi marcado a favor do Santos em cima do Angulo. Se o Santos tivesse ganho do Fluminense, e poderia ter ganho convertendo aquele pênalti que não foi marcado, o Santos estaria hoje com 6 pontos, dividindo a liderança contra o Corinthians. Ah, Marcão, o Santos jogou pior do que o Fluminense. Não importa. O que é justo e precisa ser marcado. Marcão, se o Santos estivesse na liderança, não estaria merecendo. Também não importa. O Santos precisa realmente brigar um pouco mais pela justiça dentro de campo. E, aliás, os jogadores do Santos parecem realmente ovelhinhas dentro de campo, né? Ninguém reclama, ninguém questiona. Então o Zanocelo ontem, sabendo que não cometeu pênalti, precisa realmente reclamar do juiz. Não dá para o Santos aceitar, né, esses erros contra o time. Aliás, o João Paulo, que é o capitão, está lá atrás. Preciso ter também um líder dentro de campo. Já vimos que o Michael tem essa característica. É preciso que mais jogadores assumam esse papel. Infelizmente, futebol é malícia, futebol é malandragem. É preciso sim reclamar, fazer pressão sobre a arbitragem. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.